Capítulo 692. Vendo todos no sonho dourado mirarem em Anderson, Klein deu um passo à frente e disse a Danites, de lado voltado para ele: leve-me para a cabine do capitão. Tudo bem, tudo bem. Danites retraiu seu olhar furioso dirigido a Anderson Rude. Priorize o resgate da capitã. Priorize o resgate da capitã, ele repetia para si mesmo. O sonho dourado primeiro lançou um bote antes de baixar uma passarela, permitindo que Klein subisse facilmente no convés sem usar um amuelto. Anderson seguiu ao seu lado, ignorando completamente os olhares da tripulação do sonho dourado. Com um sorriso, avançou enquanto olhava ao redor, tratando-a como sua própria casa. Sua fortaleza mental é verdadeiramente notável. Sim, mesmo depois de ofender um semideus onde ele foi forçado a se desculpar em público e aceitar uma missão, ele foi capaz de rir de si mesmo e desfrutar de uma refeição. Klein suspirou interiormente enquanto caminhava em direção ao terceiro imediato Jodson e companhia. Olá, Sr. Sparrow. Sou o primeiro imediato deste navio, Brewhouse. Um homem de 1,8 metro de altura com monóculo curvou-se educadamente. O pirata gourmet que vale 6.200 libras. As recompensas pela tripulação pirata da Contra-Almirante Iceberg são claramente inferiores às da Almirante das Estrelas. Eles vivem como caçadores de tesouros que, por acaso, são piratas em meio período. Klein o cumprimentou usando o estilo de educação de German Sparrow. Olá! Eu ouvi sobre você. Haha, é uma honra. Sou apenas um caçador de tesouros que sonha ser artesão, mas acabei tendo que ser gourmet, disse Brewhall de maneira autodepreciativa. Ele apontou para o homem ao lado dele e disse: nosso segundo imediato, o cantor Orfeu. Recompensa de 5.500 libras. Todos os Beyonders do Sonho Dourado têm apelidos muito estranhos. Se eu não soubesse que eles eram subordinados de uma almirante pirata, eu definitivamente teria acreditado que eles eram uma tripulação itinerante que canta e desfruta de boa comida enquanto segura fogueiras e procura tesouros lendários. É realmente uma vida linda. Klein olhou para Orfeu e assentiu. O cantor tinha contornos profundos e esculpidos e uma cabeça com cabelos loiros resplandecentes. Ele disse com um sorriso triste: na verdade, estou apenas elogiando o sol, mas agora meu sol desapareceu. Traço reticências. Klein quase sentiu arrepios por todo o corpo. TSK, como esperado de alguém de Intis. Ele fala como se estivesse cantando. Que pena, cresci em Segar, em Lemburg, e não adquiri essa habilidade, disse Anderson com uma risada. Não ficou claro se ele estava elogiando ou degradando Orfeu, afinal, metade do sangue que corria em suas veias era sangue Intis. Nasceu em Senor e mais tarde estudou em Lemburg? Sim, provavelmente era uma escola da igreja. Ele é colega de classe da Contra-Almirante Iceberg e Divina. O Sr. Orfeu é definitivamente do caminho do sol, mas é improvável que seja da Igreja do Eterno Sol Ardente. Pela sua fala, ele provavelmente é um sequência 6, notário. Quase esqueci de informar ao jovem Sol que tenho sua fórmula. Eu me pergunto o que ele usará em troca desta vez. Klein se voltou para o laço florido Jodson e Bucket Daniels antes de Gourmet Brewhouse ser apresentado. Nós já nos conhecemos. Não vamos perder tempo. Tudo bem. Brewhouse deu um suspiro de alívio, acariciou a barba curta e abriu o caminho para dentro da cabine. Se não fosse pela fama de German Sparrow no navio, ele não teria sido tão educado. Naquele momento, Anderson ficou deliberadamente para trás, caminhando ao lado de Danites, Orfeu e companhia. Ele olhou para a esquerda e para a direita, sem se incomodar com a forma como os piratas ao redor pareciam querer despedaçá-lo. Ele riu com um clique de língua.
Aquele com quem você deveria ter cuidado não sou eu. Sim, não temos medo de você. Nós só queremos irritar você. Vê isso. Dentro daquele canhão, Danites não tinha medo de que Anderson fosse o caçador mais forte. Afinal, eles estavam no sonho dourado. Havia muitos piratas, e muitos deles eram Beyonders da sequência 6 ou 7. Anderson curvou os lábios. Na verdade, não sou uma ameaça. Pense nisso, sua capitã definitivamente me odeia e me detesta. Ela nem iria querer falar comigo. Não é o ideal? Traço reticências. Danites ficou boquiaberto, mas não disse nada. De repente, ele sentiu que o que esse aglormiado de merda de cachorro dizia fazia sentido. Os olhares de Orfeu, Jodson e companhia também se tornaram subconscientemente gentis. Anderson riu enquanto olhava para eles. Ele disse em um tom bastante etéreo: a pessoa com quem você deveria ter cuidado é German Sparrow. Por quê? Danites deixou escapar. Embora ele seja um louco que justifica a necessidade de ser cauteloso com ele, ele não é um inimigo no momento. Danites acrescentou silenciosamente. Anderson riu. Estou supondo apenas. Supondo que German encontre sua capitã com sucesso e a resgate, sua capitã terá sentimentos afetuosos por ele como resultado. Além disso, ele parece muito bem. Ele tem aquela estética fria e distante e é forte. Ele está no nível de um almirante pirata e seu passado é especialmente misterioso. Ele é completamente compatível. Como é possível? Danites desejou responder, mas ficou momentaneamente sem palavras. Ele se sentia cada vez mais convencido de que as coisas não estavam bem. Orfeu e companhia tiveram suas expressões desmoronando pouco a pouco. Eles olharam para as costas de German Sparrow com uma nova sensação de cautela. Resolvido. O problema da provocação de antes foi resolvido. Com um sorriso, Anderson entrou na cabana. Quando chegou à cabine do capitão, Klein primeiro circulou pela sala que estava quase cheia de estantes de livros. Nela havia todos os tipos de livros. A cabine do capitão comum está cheia de prateleiras de álcool, ele murmurou silenciosamente antes de ir direto para a mesa perto da janela. De acordo com a descrição de Danites, Edivina desapareceu durante sua pesquisa. Portanto, encontrar vestígios de sua pesquisa era o objetivo de Klein. Depois de reunir informações suficientes, iria acima da névoa cinza para adivinhar o assunto. Naquele momento, a mesa estava uma bagunça com muitas coisas colocadas sobre ela. Havia papel branco, uma caneta tinteiro, um tinteiro, uma adaga de bronze e livros empilhados desordenadamente. No meio da escrivaninha havia um livro feito de pele de cabra. A capa marrom escura trazia as palavras, As Viagens de Groselli, escritas em Feisac antigo. Esta não é uma das coleções da Contra-Almirante Iceberg? Tem uma origem misteriosa e suspeita-se que esteja relacionado com os dragões e a Cidade dos Milagres, Liveseyde. Edivina estava a estudar isto antes de desaparecer? Klein olhou para o livro e instintivamente fez um palpite. Ao ver German Sparrow estudar o livro antigo, Danites forçou um sorriso e disse: não há nada de errado com isso. Já inspecionamos. É assim mesmo? Duvido seriamente da sua meticulosidade. Como alguém o inverteu e não havia nenhuma anormalidade óbvia, juntamente com o fato de Klein ter determinado que Danites estava dizendo a verdade com sua intuição espiritual, Klein estendeu a mão e perguntou: você leu As Viagens de Groselli? Danites balançou a cabeça. Bruals, Orfeu, Jodson e companhia também balançaram a cabeça. Suas expressões pareciam dizer que seus estudos diários eram bastante cansativos. Eles não queriam ler nenhum outro livro durante os intervalos.
Passando a ponta do dedo pela pele de cabra marrom amarelada, Klein leu cuidadosa e seriamente cada página. Logo chegou ao local onde as páginas estavam coladas. Pelo canto do olho, ele viu o que estava escrito nelas. Isso não está certo. Seu olhar se concentrou enquanto ele rapidamente virava 2 páginas atrás. Ele lembrou claramente que sua leitura anterior parou no gigante Groselli e sua equipe se preparando para desafiar o Dragão do Gelo, o Rei do Norte, em um confronto frontal. Não houve nada depois disso, mas agora havia mais 2 páginas. Isso também significava que as páginas presas haviam ficado mais finas e o livro tinha mais 2 páginas. Os capítulos pararam por 1000 anos antes de continuarem? Estes são os frutos da pesquisa da contra-almirante Iceberg? Isso também levou ao seu desaparecimento? Enquanto Klein satirizava, ele franziu a testa ao ler o conteúdo adicional. As 2 páginas descreviam uma pirata perdida. Ela encontrou o Rei do Norte em uma nevasca e quase foi morta. Somente usando toda a sua força ela conseguiu escapar antes de encontrar a equipe do líder principal que estava aqui para desafiar o Dragão de Gelo. A adição de uma mulher pirata. Mulher pirata. Klein ruminou sobre essa descrição quando uma ideia lhe ocorreu de repente. Ela poderia ser a contra-almirante Iceberg Edwina? Ela entrou no livro e virou personagem da história? Com essa ideia em mente, Klein rapidamente percebeu alguns problemas. A Rhodes mencionou antes que os antigos proprietários da Grosellis Travels desapareceram. As viagens de Groselli têm um gigante da época das trevas que também é da segunda época, um elfo, um asceta da terceira ou quarta época, um nobre do Império Solomon e um soldado de Loen da quinta época. Os tempos são extremamente caóticos. Se fossem todos os antigos donos das viagens de Groselli que desapareceram, isso resolveria o problema. Eles não pertencem à mesma época e foram engolidos pelo livro, tornando-se personagem da história. Klein achou sua teoria ridícula ao pensar sobre ela, mas era altamente provável. No mundo do misticismo, isso não é impossível. Tenho que confirmar. Além disso, o que Edwina e os antigos proprietários fizeram para serem engolidos pelo livro? E o que devo fazer para libertá-los? Klein retraiu o olhar e pensou profundamente em silêncio. Logo, ele olhou para Danites e companhia. Prepare itens como velas. Estarei orando por uma resposta de uma existência secreta. E essa existência secreta sou eu mesmo. Klein acrescentou interiormente em tom de brincadeira. Ele realmente é profissional e louco. Gourmet Brewhouse e companhia não se atreveram a falar mais. Eles forneceram os materiais às pressas antes de deixar a cabine do capitão. Eles não se atreviam a assistir a rituais tão perigosos, a menos que German Sparrow lhes solicitasse. Dentro da cabine do capitão, Klein trancou a porta, fechou as janelas e rapidamente configurou o ritual. Então, ele trouxe as viagens de Groselli acima da névoa cinza. Depois de colocar o livro antigo no final da longa mesa de bronze, ele se sentou e conjurou papel e caneta. Então rabiscou uma declaração de adivinhação: Edwina está na história deste livro. Ponto.